Graça e paz, meus amados. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gostaria de deixar aqui uma palavra de Deus para o vosso coração. Sabemos dos momentos difíceis, de lutas, de dificuldades que enfrentamos nos dia a dia, apesar de entregarmos as nossas vidas a Cristo, de pertencermos ao Senhor, nós não estamos imunes aos problemas desta vida. Passamos por lutas, por dificuldades, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que opera sobrenatural. E se nós andarmos de acordo com a sua palavra, se nós andarmos por fé em Deus, nós viveremos o sobrenatural de Deus. E para nossa reflexão, eu gostaria de ler com os amados o Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11, onde fala do milagre de Jesus, onde Jesus transforma água em vinho. E o texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. E ao terceiro dia, fizeram-se bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amado, nós vemos nesse texto o primeiro milagre de Jesus registrado na sua vida, no seu ministério terreno. E é por isso que eu gostaria de refletir com você sobre o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas para vivermos o milagre de Deus, nós precisamos ter alguns processos na nossa vida. E o primeiro processo para que nós possamos ver o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos ter Jesus como convidado da nossa vida. Jesus, ele precisa fazer parte da nossa história. Jesus, ele precisa fazer parte da nossa vida, mano. Tudo o que as pessoas esperam na vida é que as coisas sejam perfeitas, sem nenhum agrave, isento de qualquer imprevisto ou vexame. Todo mundo, assim como nessa festa, espera que as coisas deem certo, que as coisas funcionam como tem que funcionar. Mas enquanto nós habitamos nesse tabernáculo falho, que
que é o nosso corpo, porque nós somos geradores de pecado. A nossa carne luta, milita a todo instante contra o Espírito, porque os prazeres da carne são pecaminosos. Há uma luta constante. E enquanto nós habitamos nessa carne, nós enfrentamos lutas, provações e imprevisto, agrave, vexame, às vezes acontece na nossa vida. Por mais que nós nos preparamos, por mais que nós façamos as coisas da melhor maneira, mas às vezes imprevisto acontece. E para que nós não passamos vergonha, para que nós não passamos um vexame, nós precisamos ter Jesus presente na nossa vida. Então, para você vivenciar, viver o milagre de Deus na sua vida, o primeiro passo fundamental é ter Jesus presente. É você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, para Jesus fazer parte da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, deixa Cristo fazer parte da sua história, deixa o Senhor fazer parte da sua vida, para que as coisas aconteçam. O texto vai dizer que havia uma festa, havia umas bodas em Caná da Galileia, e foram também convidados Jesus. Então, convide Jesus para fazer parte da sua vida, e você verá o milagre de Deus. Segunda coisa, amado, para vivenciarmos o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer a Jesus. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor Jesus. O texto vai dizer para nós que, acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então a sua mãe, a mãe de Jesus, disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. Nós precisamos fazer tudo o que ele vos disser, amado. Nós precisamos fazer tudo o que Jesus disser. Essa expressão, fazei tudo, tem um peso muito notável, porque ela quer dizer, fazei tudo, sem nada deixar de fazer. Mas também significa, fazei do modo que ele vos disser, ou ainda, fazei sem nada perguntar. E nós também podemos compreender que nós devemos fazer tudo o que ele vos disser, sem nada acrescentar. Ou seja, quando a mãe dele diz para os empregados: fazei tudo quanto ele vos disser, ela está dizendo para nós: obedeça e confie em Jesus. Nós precisamos obedecer e confiar em Jesus, amado. Nós precisamos tirar os nossos olhos do foco humano e passar a olhar com a ótica de Deus para a solução dos problemas. Aos olhos humanos, dentro do quadro em foco, parece que a melhor solução seria colocar água no vinho, mas a solução não poderia ser melhor: servir vinho novo, que minutos antes era apenas águas. O verbo fazer sugere obediência irrestrita, incondicional, absoluta e total. Então, para vermos o milagre de Deus, nós precisamos fazer tudo o que ele disser, ou seja, obediência irrestrita. Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Obedeça e confie em Jesus e o milagre vai acontecer. Terceira coisa, amado, para vermos o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor e fazer as coisas com zelo. Nós precisamos fazer as coisas com zelos. Jesus vai dizer para os empregados, verso 7, disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima.
Veja bem, amado, Jesus deu uma ordem para eles encherem a talhas e eles encheram até em cima. É notável o zelo do servente. Na mente deles ecoava a instrução que a mãe de Jesus tinha dito: fazei tudo o que ele vos disser. Suas mentes estavam voltadas a fazer exatamente como foi mandado, a fim de que o processo não fosse prejudicado, amado. Então, para vermos o milagre de Deus, nós precisamos ter zelo. Imagine se eles tivessem enchido os recipientes até o meio. Se eles estivessem enchido até o meio, sabe o que acontecia? Eles teriam apenas a metade do vinho. Se você não fizer por completo, se você não tiver zelo, não há como você ter o milagre completo. Você terá apenas a metade. Se você fizer a metade, você terá a metade. Então faça as coisas com zelo. Eles encheram até em cima. E assim foi, amado. Nós precisamos ter obediência. Sabe por quê? Porque a obediência traz resultados maravilhosos. Devemos fazer exatamente como o Senhor determinar. Observe se a viúva do profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, aquela viúva que chega até o profeta, tivesse pedido poucas vasilhas emprestadas. O resultado seria o quê? Pouco azeite. Então, ou seja, cumprir as ordenanças do Senhor, como Ele determinou, traz benefícios incalculáveis, pois a obediência traz em si mesmo o bônus que lhe cabe. Então seja zeloso, amado. Quarta coisa, obedeça por mais difícil que seja a ordem. Por mais difícil. A ordem mais difícil dada por Cristo ao servente foi, versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. É notável a obediência do servente, pois eles sabiam mais do que ninguém que no interior das talhas haviam água, pois foram eles mesmos que a encheram. Em nenhum momento eles questionaram absolutamente nada. O que aprendemos com esses empregados é que quando Deus nos manda fazer algo que nós não compreendemos a razão, mesmo assim devemos obedecer, pois seguramente o resultado será maravilhoso. Este princípio fosse observado, se evitaria muitos questionamentos na nossa vida. Por isso, amado, a ordem, por mais difícil que ela possa parecer, confie, obedeça no Senhor, em nome de Jesus. Por mais que você não consiga compreender a razão, mas se você quer ver o milagre de Deus, faça em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o melhor está por vir, amado. Para nós finalizarmos, eu quero dizer para você, o melhor está por vir. Por isso, se você quer vivenciar o milagre de Deus na sua vida, convide Jesus, deixe Jesus fazer parte da sua história. Faça tudo o que Ele vos disser. Faça com zelo, encham as talhas até em cima. Obedeça a ordem do Senhor, por mais difícil que seja, porque o melhor está por vir. Versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, preste atenção, amado, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado água das talhas. Segundo o mestre-sala, era cultural oferecer os melhores vinhos no início da festa e o inferior depois que todos beberam bem. Mas é interessante notar que Cristo não tem o inferior para oferecer.
Cristo só tem o melhor, e o melhor virá depois. O melhor que está por vir será glorioso, amado, será tremendo, pois será o encontro da igreja com Cristo, aleluia, e que algumas vezes, tendo pouca força, lhe foi obediente. Glória a Deus. Quero dizer para você, o milagre de Deus está por vir, amado. Nós aprendemos nesse texto a manifestação da graça de Deus. Restou evidente que a falta de vinho foi imprudência de alguém. As talhas poderiam servir de estoque adicional para o dia das bodas, mas o Senhor Jesus Cristo deu a solução para o problema da falta de vinho, evitando cobranças por cálculos equivocados. Isso nos mostra que Ele socorre aqueles que estão em humilhação evidente. Ele socorre da maneira maravilhosa, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele socorre do desagradável, do inconveniente. Ele restaura, Ele faz milagre. Porque quando Cristo socorre alguém, sempre é algo maravilhoso e tremendo. Por isso, viva o milagre de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.